Olá meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Silva. Esse vídeo faz parte do quadro Cantinho do Historiador, onde nós vamos falar sobre a terceira Constituição brasileira. Nós vamos falar sobre o contexto histórico, ou seja, por que o Brasil precisou fazer uma nova Constituição, uma vez que já tinha uma, e nós vamos falar também das principais características da nossa terceira Constituição brasileira. Muito bem, então sem mais delongas, vamos para a primeira parte do vídeo, onde nós vamos falar sobre um dos momentos mais marcantes da história da política brasileira, que foi a Revolução de 1930. Esse movimento ele foi o responsável por derrubar a Primeira República, também conhecida como República Velha, e colocar no poder uma figura central da nossa história, que foi o Getúlio Vargas, também conhecido como pai dos pobres. Nós vamos entender como e por que essa revolução aconteceu, quais foram seus principais personagens e o principal, o que mudou no país depois desta revolução. E para entender o que foi a Revolução de 1930, nós vamos precisar voltar um pouquinho no tempo para compreender o que foi a chamada República Velha, que foi a primeira parte da nossa república, que aconteceu de 1889 a 1930, onde o Brasil ele era governado por uma elite agrária, especialmente dos estados de São Paulo e de Minas Gerais. E por que São Paulo e Minas Gerais? Porque esses estados, eles eram os estados mais ricos e poderosos do Brasil na época. São Paulo era o maior produtor de café, Minas era o maior produtor de leite. Até por isso esse nome, né? Política do café com leite. Por quê? Os presidentes do Brasil durante essa Primeira República ou era paulista ou era mineiro. São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. Em um primeiro momento era um presidente paulista, no segundo momento era um presidente de Minas Gerais e vice-versa, e isso aconteceu durante toda a chamada República Velha. E também essa época foi marcada por uma coisa muito terrível, que foi o chamado voto de cabresto. Por que voto de cabresto? O voto ele não era secreto, ele era aberto. Então imaginem só que todos sabiam em quem a pessoa ia votar. E isso fragilizava as pessoas mais vulneráveis, principalmente os trabalhadores, né? Porque, imagina, você tinha que chegar e dizer abertamente em quem você ia votar. Os mais poderosos, os oligarcas, os chamados coronéis, esses fazendeiros extremamente poderosos, eles coagiam, claro, as pessoas a votar em quem eles queriam. Então, por isso que esse período ficou conhecido também como voto de cabresto. E é óbvio que muita gente estava descontente com essa situação, onde a maioria do país não conseguiu eleger representantes dos seus estados para a presidência da República e os poderosos dominavam, infelizmente, o pleito eleitoral. Essa sucessão vinha acontecendo até que em 1929, o então presidente da República, Washington Luiz, que era um paulista, ele decidiu romper com esse acordo informal e indicou outro paulista para concorrer à presidência da República, que era o Júlio Prestes. Ele indicou Júlio Prestes como seu sucessor, ignorando que o próximo presidente nesse acordo informal seria um mineiro. Claro que os mineiros não gostaram nada disso, ficaram totalmente insatisfeitos, e lembrando que o resto do país também não gostava nada desse negócio de os presidentes serem ou um paulista ou um mineiro, juntou-se toda essa insatisfação e os mineiros se aliaram aos gaúchos e aos paraibanos, e eles criaram uma aliança que ficou conhecida como Aliança Liberal. E eles lançaram a candidatura do Getúlio Vargas, que era o atual governador do Rio Grande do Sul, para disputar a presidência. Então, ficou o Getúlio Vargas,
como o candidato da Aliança Liberal. O vice do Getúlio Vargas era um paraibano chamado João Pessoa. E eles foram disputar as eleições com o candidato Júlio Prestes, que era o candidato apoiado pelo Washington Luiz, que era então presidente do Brasil, como eu disse. E mesmo com forte apoio popular, Vargas perde as eleições de 1930, que foram amplamente denunciadas como fraudulentas, e lembrando que nessa época aqui, como eu disse, nós tínhamos o voto de cabresto. E é claro que com toda essa insatisfação, a tensão foi só aumentando, já havia um clima de revolta muito grande, que foi aumentando cada vez mais, e o estopim da Revolução veio em outubro de 1930, com o assassinato de João Pessoa, que, como eu disse, ele era o vice do Vargas na chapa da Aliança Liberal. Esse crime, ele teve motivações pessoais, não foram motivações políticas, mas ele foi usado politicamente. E ele foi usado como símbolo de uma revolta contra o governo federal. Até que no dia 3 de outubro de 1930, teve início então a chamada Revolução de 1930. As tropas saíram do Rio Grande do Sul, da Paraíba e de Minas Gerais, e começaram a marchar em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital federal da época. Lembrando que não era Brasília a nossa capital, era o Rio de Janeiro. E no dia 24 de outubro, antes que os revolucionários chegassem à capital, Washington Luiz foi deposto por um grupo de militares. Com isso, Vargas foi então convidado a assumir o poder como chefe do governo provisório. Com Vargas no poder, a República Velha chegou ao fim. Ele ficou como chefe do governo provisório entre 1930 e 1934, concentrando poderes e rompendo com a ordem política anterior. Entre suas principais ações, nós podemos destacar a dissolução do Congresso Nacional, a intervenção nos estados, pois Vargas nomeou muitas pessoas, muitos interventores ligados a ele, ou seja, da sua confiança. Vargas também centralizou o poder federal. Ele rompeu com aquele federalismo excessivo da antiga República Velha, da República Café com Leite. Vargas também começou a construir sua imagem de líder nacionalista e defensor dos trabalhadores, algo que se consolidaria agora nessa terceira Constituição. Que aí nós vamos entender agora, sim, nós vamos para a terceira Constituição, que nasce agora no governo do Vargas. E essa Constituição que surge no governo Vargas, ela começa em 1933, quando Vargas convoca uma Assembleia Nacional Constituinte justamente para escrever essa nova Constituição, que ele acreditava que nós teríamos que ter uma Constituição mais moderna e mais justa. A Assembleia, essa nova Assembleia, reuniu representantes de vários setores da nossa sociedade da época. Militares, civis, sindicalistas, empresários, religiosos e operários. Era o Brasil tentando se reconstruir com um pouco mais de pluralidade, diferente lá da República do Café com Leite. E no dia 16 de julho de 1934, essa nova Constituição foi promulgada. Isso quer dizer que ela foi feita por representantes eleitos pelo povo, diferente da nossa primeira Constituição, que foi outorgada pelo então Dom Pedro I. E realmente, a Constituição de 1934 trouxe avanços importantes, especialmente nas áreas sociais, trabalhistas e democráticas, como por exemplo na educação, né? A Constituição, ela definiu que o Estado deveria oferecer um ensino primário gratuito e obrigatório, além de estimular o ensino técnico e profissionalizante. Lembrando que na época do Brasil Império, haviam pouquíssimas escolas no Brasil, a maioria das pessoas eram totalmente analfabetas. Então isso que para nós pode parecer um pouco banal aqui no século XXI, mas para a época foi um avanço muito grande.
Além disso, nós tivemos o voto secreto, né? Lembrando que na República Velha, na República do Café com Leite, nós tínhamos o voto de cabresto. Agora nós temos o voto secreto, também um avanço. E um avanço extremamente importante, que eu considero importantíssimo, que foi o direito de voto das mulheres. E olha só, se nós entendermos que nós temos 525 anos de história, se começarmos a contar a história do Brasil, de quando os portugueses chegam aqui, ou seja, de 1500, então o Brasil tem 525 anos de história. Desses 525 anos de história, 434 anos as mulheres elas foram retiradas da vida política. As mulheres não eram cidadãs. De 1500, somente em 1934 que as mulheres tiveram cidadania. Ou seja, 534 anos onde as mulheres não podiam votar e agora 91 anos onde as mulheres podem votar. E vejam que, infelizmente, a história do Brasil ela é a história do machismo, da homofobia, do racismo, da desigualdade social crônica. Então, por isso, combater essas aberrações é de extrema importância. Não tem como um país crescer, se desenvolver, um país avançar com tamanhos preconceitos, com tamanha desigualdade social, com tamanha desigualdade de gênero. E aqui, na Constituição de 1934, começou alguns passos para que o Brasil se modernizasse. Mas veja que, como eu disse, todo esse autoritarismo, todo esse racismo, toda essa discriminação, infelizmente, tem raízes profundas na nossa história. E, como eu disse, é uma questão de caráter, de honra, de cidadania, lutar contra isso. Outro ponto importantíssimo da Constituição de 1934 foram os direitos trabalhistas. Pela primeira vez, nós tivemos os direitos trabalhistas em uma Constituição brasileira. Direitos esses que garantiam uma jornada de trabalho de 8 horas, as férias anuais remuneradas, a proibição do trabalho infantil, a proteção ao trabalho feminino, a indenização por demissão sem justa causa. Também foi instituída aqui a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. Foram criadas instituições específicas para lidar com os conflitos entre patrões e empregados e para garantir eleições mais justas e organizadas. E aqui também nós temos que fazer uma reflexão importante. Vamos de novo. 434 anos dos 525 anos que nós não tínhamos direito trabalhista nenhum. Mas pelo contrário, né? O que nós tínhamos era escravidão. Aí nós tivemos uma abolição da escravidão e nós não tínhamos direitos trabalhistas. Hoje, existem pessoas que acham que tem que ter uma livre negociação entre patrão e empregado. Quem acha isso, vai estudar um pouquinho de história, vai estudar um pouquinho o que foi a época da Revolução Industrial, vai estudar como que era a vida do trabalhador antes das leis trabalhistas. Não existe negociação de pé de igualdade entre duas partes que são extremamente desiguais. Inclusive, se você estudar um pouquinho de direito, você vai saber que o direito nasce justamente para proteger o lado mais frágil. Por que tem o direito do consumidor? Porque o consumidor é o lado mais fraco, precisa protegê-lo. O mais forte não precisa de proteção. Por que tem o ECA? Porque é necessário proteger a criança. Então, o direito nasce para proteger os mais fracos. E é claro que numa relação patrão-empregado, você não precisa ser muito inteligente para saber que o empregado é o lado mais frágil. E que é necessário ter leis
que o proteja, senão nós vamos voltar na época da escravidão, obviamente. Então aqui nós temos mais um avanço social de extrema importância, que foram os direitos trabalhistas. Além dos direitos sociais, a Constituição de 1934 procurou estabelecer um Estado mais moderno. Ela manteve o regime republicano e presidencialista, reforçou a divisão entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, criou instrumentos de controle da economia nacional, priorizando empresas brasileiras, o que foi importantíssimo para a economia na época. Mas, infelizmente, essa Constituição teve uma vida curta. Ela durou apenas 3 anos. Com o aumento da tensão política, o crescimento de ideologias autoritárias e o medo da tal ameaça comunista, Vargas aproveitou o momento para dar um golpe de Estado em 1937, implementando o Estado Novo, que foi um regime ditatorial. Ele então cancelou a Constituição de 1934 e aí sim outorgou uma nova Constituição, muito mais autoritária, que foi a Constituição de 1937, que será tema do próximo vídeo. Lembrando que nós estamos com um projetinho aqui no canal de gravar 7 vídeos das 7 Constituições. Um vídeo de cada Constituição. Nós já temos 2 vídeos aqui no canal, quem não assistiu ainda assista, vale a pena. Nós fizemos um vídeo sobre a nossa primeira Constituição, um segundo vídeo justamente sobre a segunda Constituição, e agora esse aqui é sobre essa terceira Constituição. Então nós vamos ter agora um 4º vídeo falando dessa Constituição autoritária, extremamente autoritária, outorgada em 1937 pelo Vargas. Mas nós podemos concluir que a Constituição de 1934 ela foi uma tentativa de modernizar o Brasil e ampliar os direitos dos cidadãos. Mesmo com a sua curta duração, ela representou grandes avanços sociais e abriu caminho para políticas públicas mais inclusivas. Ela também foi o início da construção de um Estado que olhasse um pouco mais para os trabalhadores. Em um país que até então escravocrata, um país de uma desigualdade social profunda, governado por elites agrárias, nós temos aqui um germe de direitos trabalhistas, um germe de um Estado que olhasse um pouco mais para a classe trabalhadora. Espero que vocês tenham entendido um pouco da Revolução de 30, um pouco dessa Constituição. Claro que isso aqui é um vídeo curto, o tema é bem mais profundo. Isso aqui é uma introdução. Se você gostou do tema, agora você vai, claro, se aprofundar, pesquisar, ler, que esse é o intuito do canal. Mostrar para você a importância do conhecimento científico, ser uma introdução para que você agora sim busque se aprofundar nesses temas extremamente importantes. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, nos ajude a divulgar a história do Brasil, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E logo, logo nós teremos então o 4º vídeo falando sobre a Constituição de 1937. Até lá, meus amigos, e tudo de bom para vocês.